E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um CavoCast. Direto dos nossos estúdios aqui em São Paulo. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, pelo visto, deu o que falar na comunidade. A figura do pastor ditador. Eita, essa expressão já causa, Da né? causa. Mas será que todo pastor que cobra mais, sei lá, comprometimento já é um ditador? Pois é, essa é a pergunta de milhões. É o que a gente vai tentar responder nesse nosso deep dive de hoje. A gente recebeu um monte de mensagem de ouvintes, áudios de WhatsApp, tudo repercutindo num culto recente. Pelo visto, deixou muita gente se questionando. Parece que o caldo entornou legal depois dessa última mensagem, né? Exatamente. Teve gente achando que o pastor foi muito duro nas cobranças, teve gente defendendo a postura dele. Sim, é uma verdadeira polêmica. Mas e aí, o que aconteceu? A gente separou alguns trechos da mensagem do pastor Ah, entendi. e também alguns comentários da galera que ouviu o sermão. Interessante. A gente vai poder analisar os dois lados da moeda, então? Isso aí. Ouvindo tudo, a gente tenta desvendar se esse pastor é realmente um ditador. Ou se a galera tá exagerando. Bora lá, a curiosidade já está, meu. Então vamos começar ouvindo um trechinho da mensagem do pastor, onde ele fala sobre a importância de, principalmente, não faltar aos cultos. Não falte aos cultos por desculpas vazias. Ah, pastor, estava cansado. Irmão, Jesus carregou uma cruz. Cansaço não é desculpa para faltar ao culto de adoração. Nossa, já começou com um exemplo forte, né? Comparando o cansaço do dia a dia com o sofrimento de Cristo. Realmente impacta bastante. E ele continua falando sobre o compromisso com os ministérios. Se você assumiu qualquer cargo ou ministério na igreja, seja um simples ajudante ou líder, cumpra com excelência, nada de atrasos, nada de faltar sem aviso e nada de desculpas esfarrapadas. Essa é a obra de Deus. Pelo jeito, ele prega um comprometimento total com a igreja, né? Total mesmo. E essa cobrança por excelência também aparece quando ele fala da participação dos eventos. Festa das crianças, você vai. Reunião dos jovens, você vai. Seminário de casais, você vai. Até se for no solteiro, porque é aprendizado, nada de escolher quais eventos gosta mais. Se é da igreja, você está lá. De corpo e alma. Parece que não tem muito espaço para negociar, né? Pelo que parece, não. E a lista de cobranças continua. Ele fala da escola bíblica dominical, do culto dos jovens, do evangelismo, da oração do jejum, do ensaio do louvor. Caramba, ele abordou todas as áreas da vida na igreja. Sim. E, para finalizar, ele faz um chamado ação bem impactante. Agora é decisão. Serve a Deus ou as desculpas? Uau! Essa frase coloca todo mundo numa sinuca de bico, né? Ou você está 100% comprometido ou está servindo as desculpas. Exatamente. Agora, a gente vai ouvir o que a galera da igreja tem a dizer sobre tudo isso. A gente conversou com algumas pessoas depois do culto e as opiniões foram bem diversas. Manda ver. Tô curiosa para saber o que o povo achou. A irmã Maria, uma senhora super querida e que está sempre presente na igreja, diz que o pastor cobra demais e que nem quando ela está com dor ele entende. Eu já tenho 68 anos, vai em todos os cultos, até carrega as cadeiras para ajudar, mas olha, esse pastor parece que nunca está satisfeito, não pode falar, não pode andar, não pode faltar, nem quando a coluna dói ele entende. Às vezes eu fico pensando se estou na igreja ou numa escola militar. Que situação. Parece que ela se sente sufocada por essa cobrança constante. A sensação é que ela está sempre devendo algo, sabe? Mesmo se dedicando bastante. E os jovens, como reagiram a essa mensagem? Os jovens também não ficaram de fora das reclamações. O Rafael, um rapaz de 19 anos que participa de 3 ministérios na igreja, foi bem categórico. Ditador, irmã Maria. Ditador é o nome certo. Sabe o que ele disse para mim hoje? Jovem, você precisa dar exemplo. Não adianta só aparecer, tem que participar ativamente. Não, eu já estou em 3 ministérios. O que mais ele quer? Que eu vire pastor também. Nossa, parece que a cobrança por participação ativa gerou um sentimento de frustração, né? Tipo, eu já faço tanto e ainda não é o suficiente. Exatamente. E a irmã Joana, que é mãe de 3 crianças pequenas, também reclamou que o pastor não entende as dificuldades que ela enfrenta para ir aos cultos. Ah, Rafael, nem me fala, eu tô com os 3 pequenos aqui fazendo malabarismo para vir ao culto. Faço de tudo para manter eles quietos. Mas criança é criança. Hoje ele olhou direto para mim quando falou de pais irresponsáveis. Gente, o que ele quer? Que eu colhe os meninos na cadeira. Realmente, conciliar a vida familiar com as demandas da igreja pode ser um desafio e tanto. Com certeza. E conciliar com as expectativas de um pastor que exige tanto. Nossa, mais ainda. O adolescente Lucas, de 16 anos, também expressou sua insatisfação. É verdade, tia Joana. Ele falou dos jovens também, que a gente não presta atenção no culto. Acho que ele quer que a gente vire robô. Às vezes eu até tento participar, mas parece que, para ele, a gente nunca faz nada direito.
Parece que a mensagem não ressoou muito bem entre os jovens, né? Essa sensação de cobrança excessiva e falta de espaço para ser autêntico parece ser um ponto em comum entre eles. Sim, e essa percepção de que o pastor busca uma perfeição robótica, sem espaço para erros, individualidade, é algo que a gente vai discutir mais a fundo já já. Perfeito. Mas antes, vamos ouvir o que os membros mais, digamos, antigos da igreja têm a dizer. Claro, o irmão Carlos, que é um membro antigo e participa ativamente de todos os eventos da igreja, se sentiu injustiçado. E a pior parte, Lucas, é que ele bate na gente que está aqui sempre. Eu venho em todos os eventos. Escola dominical, oração, evangelismo, até na escala da limpeza. E mesmo assim, hoje, ele diz que quem não está comprometido não merece bênção. Ou o quê? Se eu não estou comprometido, quem tá? Caramba! Parece que ele se sentiu desvalorizado, né? Como se o esforço dele não fosse reconhecido. A sensação é que por mais que ele se dedique, nunca é o bastante. E a irmã Sônia, a líder do louvor, o que ela achou de tudo isso? Ela também expressou sua frustração. É verdade, irmão Carlos. Ele cobra tanto que a gente até perde o ânimo. No ensaio, ele vem e fala: isso precisa ser feito com excelência. Tá, pastor, mas a gente também é humano, né? Uma vez desafinei no louvor e ele quase me furou com o olhar. Não tem misericórdia nenhuma. Nossa! Parece que a pressão por perfeição está criando um clima de medo e insegurança. E essa falta de misericórdia, como ela colocou, pode acabar afastando as pessoas ao invés de aproximá-las da igreja. Mas e aí, será que todo mundo ficou insatisfeito com a mensagem? Teve gente que concordou com o pastor, sim. O irmão João, um senhor super tranquilo, tentou apaziguar os ânimos. Gente, vamos com calma. O pastor só quer o melhor para a igreja. É pegar pesado, mas é pelo reino, né? Ele representa aquela parcela da igreja que confia na liderança do pastor, né? E acredita que a cobrança é para o bem de todos. Exato. Mas a irmã Maria não concordou muito. Irmão João, com todo respeito, mas isso aqui tá vindo outra coisa. Se Jesus estivesse aqui, ele abraçava a gente do jeito que somos, com falhas e tudo. Esse pastor parece que é uma igreja perfeita. E isso não existe. A irmã Maria levanta um ponto importante. A busca por uma igreja perfeita pode acabar gerando um ambiente de cobrança e julgamento, né? Que vai contra o princípio do amor e da compaixão. Com certeza. E o Lucas, o adolescente que a gente ouviu antes, fez um comentário bem engraçado. Quem não ora, morre na fé. Tá bom, pastor, mas deixa a gente respirar, pelo menos. Pô, ele representa bem a galera que tá se sentindo sufocada pela pressão religiosa, né? Total. E para finalizar, o Rafael, o jovem que também reclamou do pastor ser um ditador, diz que só fica na igreja porque ama, mas que às vezes se sente numa prisão. Olha, só fico porque amo a igreja, mas sinceramente, às vezes parece que eu tô numa prisão. Ditador é pouco para ele. Caramba! A situação parece estar bem tensa. E o que mais te chamou a atenção em tudo isso? O que me chamou a atenção foi essa dualidade. Por um lado, as pessoas reconhecem que o pastor tem boas intenções, que é o bem da igreja, mas por outro lado se sentem oprimidas pela forma como ele conduz as coisas. Será que essa cobrança excessiva, essa rigidez, realmente motivam as pessoas a se dedicarem mais à igreja? Ou será que o efeito é justamente o contrário? Essa é a grande questão, né? Qual o limite entre a cobrança e a opressão? E será que essa busca por uma igreja perfeita não acaba afastando as pessoas, ao invés de aproximá-las de Deus? São perguntas que a gente vai tentar responder no próximo bloco do nosso CavoCast, então não sai daí. E aí, pessoal? De volta com o CavoCast. No bloco anterior, a gente mergulhou de cabeça nessa polêmica do pastor ditador. A gente ouviu trechos do sermão e as reações da galera que foram, digamos, bem intensas. Pois é. A coisa pegou fogo. E agora a gente vai tentar analisar tudo isso com mais calma, buscando entender melhor essa linha tênue entre a cobrança que faz parte da vida, né? E a opressão, que aí já é um problema. Exatamente. É importante a gente ter em mente que a igreja é feita de pessoas. Cada pessoa tem suas particularidades, suas lutas, seus limites. E essa cobrança por perfeição, será que não acaba criando um ambiente de medo? E culpa, Ao invés de um ambiente de acolhimento e amor. Essa é uma questão bem delicada. A busca pela santidade é um processo, uma caminhada. Não é um estado que a gente alcança da noite pro dia. E essa jornada precisa ser guiada pelo amor, pela compaixão e não pelo medo da punição. Faz muito sentido. A gente precisa se lembrar que Jesus sempre acolheu os pecadores, os marginalizados, os que se sentiam excluídos. Ele não cobrava perfeição, mas sim arrependimento e mudança de vida. Exatamente. E essa mudança acontece de dentro para fora, através de um relacionamento genuíno com Deus. E não através da obediência cega a regras e normas. E falando em regras, essa rigidez, essa falta de flexibilidade que a gente viu na mensagem do pastor, será que isso não acaba afastando as pessoas, ao invés de aproximá-las da igreja? Olha, eu acredito que sim. As pessoas, principalmente os jovens, buscam um ambiente onde se sintam acolhidos, compreendidos, um lugar onde eles possam ser eles mesmos.
com suas dúvidas, suas imperfeições. Quando a igreja se torna um local de cobranças, de julgamentos, ela perde a sua essência, o seu poder de atração. E aí, como você disse antes, essa cobrança excessiva pode acabar gerando pressão, um clima de medo. Culpa, né? Ansiedade. Com certeza. E a gente precisa estar atento aos sinais de opressão. Tipo, quando a gente se sente obrigado a fazer algo por medo de punição divina. Ou quando a gente tem medo de questionar, de expor a nossa opinião. Quando a gente se sente constantemente julgado, condenado, é hora de acender a luz amarela. É importante a gente lembrar que a fé precisa ser libertadora, né? Não um fardo. Exatamente. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre um compromisso com a igreja e a nossa vida pessoal, sem negligenciar nenhuma das áreas. A igreja deve ser um complemento da nossa vida. Um lugar de crescimento, de comunhão, e não um peso a mais nas nossas costas. E para encontrar esse equilíbrio, a gente precisa de líderes que saibam inspirar, motivar e acolher, e não apenas cobrar e controlar. Concordo plenamente. Um bom líder sabe equilibrar a firmeza com compaixão. Ele sabe conduzir as pessoas com sabedoria, sem impor suas vontades, sem usar o medo como ferramenta de controle. E nesse contexto, o diálogo se torna fundamental, né? Com certeza. Tanto a congregação precisa ter liberdade para expressar suas dúvidas, suas insatisfações, quanto o pastor precisa estar aberto para ouvir, para dialogar. Com certeza. A comunicação aberta e sincera é essencial para construir um ambiente saudável na igreja. Um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para crescer na fé, sem medo de serem julgadas ou condenadas. E você que está nos ouvindo, já passou por alguma situação parecida? Já se sentiu oprimido por cobranças excessivas na igreja? Compartilhe a sua experiência com a gente. A gente quer saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui no nosso canal. E já que a gente está falando de diferentes perspectivas, que tal a gente usar uma analogia para entender melhor essa relação entre pastor e congregação? Bora lá. Analogias sempre ajudam a clarear as ideias. Qual que você pensou? Que tal a gente imaginar a igreja como uma grande orquestra? Interessante. E como essa analogia se aplica à nossa discussão? Pense bem. Numa orquestra, você tem diversos músicos, cada um com seu instrumento, sua habilidade, seu papel na execução da música, e você tem um maestro, que é o líder, o responsável por conduzir a orquestra para que todos toquem em harmonia. Entendi. Então, nesse caso, o pastor seria o maestro e os membros da congregação, os músicos. Exatamente. E assim como o maestro, o pastor precisa ter a sensibilidade de reconhecer as individualidades de cada músico, de cada membro da igreja. Ele precisa saber conduzir a orquestra de forma que todos se sintam valorizados, motivados a dar o seu melhor. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ter firmeza para garantir que a música seja executada com precisão, né? Com qualidade. Sim, e aí que entra a questão da cobrança, que precisa ser feita de forma equilibrada, respeitosa, sem humilhar ou desmotivar os músicos. E cada músico, por sua vez, precisa ter a consciência de que ele faz parte de algo maior. De que o talento individual dele contribui para a beleza do conjunto. Exatamente. E essa consciência precisa vir acompanhada do compromisso, da dedicação, da busca pela excelência na execução da sua parte na música. E, assim como numa orquestra, a igreja precisa encontrar a harmonia entre a individualidade de cada membro e a força do conjunto. Perfeito. Essa analogia nos mostra que a igreja, assim como a orquestra, precisa de um maestro, um líder que saiba conduzir o grupo com sabedoria, sensibilidade e firmeza. E precisa de músicos, membros da congregação, comprometidos em dar o seu melhor, em tocar em uníssono, buscando a beleza da harmonia coletiva. Que lindo! Essa analogia nos faz refletir sobre a importância de cada um de nós na construção de uma igreja mais justa, acolhedora e harmônica. E falando em harmonia, a gente vai para um rápido intervalo, mas já voltamos para finalizar nossa conversa sobre esse tema tão importante. E aí, pessoal, de volta para a reta final do nosso Cavucast. A gente passou por momentos tensos, ouvindo relatos de frustração, cobrança, exploramos analogias, e agora a pergunta que fica é: e agora? O que a gente faz com tudo isso? A gente mergulhou fundo nessa questão do pastor ditador. Mas, mais do que apontar dedos, a gente quer te ajudar a navegar essa situação. Seja você o maestro, o músico, ou até quem está só apreciando a sinfonia da fé, por assim dizer. Gostei da metáfora, e acho que uma das primeiras coisas a se pensar é: será que a gente está buscando a igreja ideal? A igreja perfeita que a irmã Maria mencionou? Verdade. Essa busca por uma igreja sem defeitos, onde todo mundo segue as regras à risca e ninguém erra nunca. É uma ilusão. A igreja é feita de gente. E gente erra, tropeça, tem dias bons e ruins. E essa busca pela perfeição pode acabar gerando justamente o que a gente viu nos relatos. Cobrança excessiva, medo, culpa e até afastamento da fé. Exato. Quando a gente coloca o foco na perfeição, a gente se esquece do essencial. O amor, a compaixão, perdão. A igreja deixa de ser um lugar de acolhimento e se torna um tribunal.
onde todo mundo é julgado e condenado. E ninguém quer viver num tribunal constante, né? A gente busca na igreja um refúgio, um lugar para se conectar com Deus, para encontrar paz, esperança. Com certeza. E para construir esse ambiente acolhedor, a gente precisa, como você já mencionou, de uma comunicação mais aberta, mais transparente. Sim. É preciso criar um espaço onde as pessoas se sintam à vontade para expressar suas dúvidas, seus medos, suas angústias, e onde o pastor, por sua vez, esteja disposto a ouvir, a dialogar, a construir pontes ao invés de muros. E essa comunicação aberta, sincera, precisa ser uma via de mão dupla, né? Não. Tanto a congregação precisa sentir a vontade para falar, quanto o pastor precisa estar aberto a ouvir. Sem dúvida. E além da comunicação, a gente precisa cultivar a empatia, tanto da parte dos líderes quanto dos membros da igreja. Empatia é chave para qualquer relacionamento saudável, né? É a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender suas dores, suas alegrias, suas lutas. Exatamente. Quando a gente exercita a empatia, a gente consegue enxergar o outro como um ser humano completo, com suas qualidades e defeitos, e não como um robô programado para obedecer às regras. Aí a gente precisa lembrar que Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a nós mesmos. E amar o próximo implica em acolhê-lo, compreendê-lo, perdoá-lo. Com certeza. E a igreja deveria ser o lugar onde esse amor se manifesta de forma plena, onde a gente encontra apoio, encorajamento e não julgamento e condenação. Mas e aí se a gente está na igreja onde há cobrança excessiva, onde a gente se sente oprimido, o que a gente faz? Essa é uma pergunta difícil. E não existe uma resposta única. Cada caso é um caso. E cada pessoa precisa avaliar a sua situação individualmente. Mas, de forma geral, eu diria que o primeiro passo é tentar o diálogo. Converse com o pastor, exponha seus sentimentos, suas angústias. Mas e se o diálogo não for busy? Ou se for irascível? Se o pastor não estiver disposto a ouvir? Nesse caso, você precisa avaliar se vale a pena continuar naquele ambiente. Às vezes a melhor opção é buscar uma outra igreja, um lugar onde você se sinta mais acolhido, mais à vontade para viver sua fé. A gente precisa lembrar que a igreja é importante, mas não é o único caminho para Deus. O mais importante é cultivar a nossa fé, nosso relacionamento com Deus. E isso a gente pode fazer em qualquer lugar. Exatamente. E se você está passando por essa situação, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas enfrentam esses dilemas, essas dúvidas, e é importante a gente falar sobre isso, compartilhar nossas experiências para que, juntos, a gente possa construir uma igreja mais humana, mais justa, mais acolhedora. É isso aí. E para finalizar, a gente queria deixar uma mensagem de esperança para você que está nos ouvindo. Não desanime da fé por causa de experiências negativas na igreja. Deus te ama incondicionalmente e Ele está sempre com você, em qualquer lugar. E se você quiser continuar essa conversa, se quiser compartilhar sua história, deixa um comentário aqui no nosso canal. A gente vai ler cada um com muito carinho. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso aí. A gente se vê no próximo CavoCast, com mais temas polêmicos e reflexões para te ajudar a navegar os desafios da vida com mais leveza e sabedoria. Até lá!